É nosso convidado no 1820, Paulo Reis Mourão, economista e professor na Universidade do Minho. Boa tarde, obrigado por estares connosco. Ouvíamos Mário Centeno a referir que Portugal atinge este valor de 2,1% sem habilidades, sem milagres, sem orçamentos retificativos, sem medidas extraordinárias, mas percebe-se que também há um investimento público que atinge o valor mais baixo em 20 anos. Ora, boa tarde. Na realidade, são notícias que todos nós ouvimos com um sentido positivo, mas também com um sentido de uma especial responsabilização. Porque, se por uma via temos um déficit que o INE está a reconhecer nos 2,1%, por outra via ainda estamos na expectativa de saber o que é que Bruxelas vai interpretar, não só com este valor, mas também relativamente ao Programa Nacional de Reformas que o Governo vai ter de apresentar até a final de abril, e só aí, com uma avaliação positiva do Programa Nacional de Reformas, é que Bruxelas ficará cómoda para levantar o procedimento por déficit excessivo, que tem sido um espartilho das finanças públicas e da economia do país desde 2009, onde foi reportado um déficit de 9,8%. E, portanto, há essa responsabilidade especial, apesar do tom positivo com que a generalidade dos agentes poderão receber esta notícia. Mas estamos no bom caminho? Este é o rumo certo para que Bruxelas reconheça que já não precisamos estar nesse procedimento? Eu gostaria de acreditar que estamos no bom caminho. No entanto, quando nós olhamos para a história recente das finanças públicas do país, nós verificamos que após déficits que são declarados como déficits bem conseguidos e que são o resultado de um esforço notório das finanças públicas, aquilo que nós verificamos nos anos subsequentes tem sido um agravamento dos próprios déficits. E, portanto, esperemos que, de facto, a notícia de um déficit público neste valor tenha continuação nos tais 1,7% que também o próprio gabinete do Ministério das Finanças divulgou recentemente para 2017, mas também esperamos que sejam aproveitadas as capacidades positivas que vêm de outros indicadores, nomeadamente da melhoria da balança de pagamentos. Os últimos números para a balança de pagamentos revelam uma melhoria, sobretudo no saldo da balança de transações correntes e também na balança de capitais, o que coloca uma atenção especial na qualidade do investimento que poderá ser feito a partir de agora. Portanto, com esta melhoria, quer do déficit público, quer da balança de pagamentos, nós esperamos que a capacidade de financiar bom investimento se torne mais facilitada e, portanto, este é um vetor de responsabilização especial não só dos agentes públicos, mas também dos agentes privados e na direção do investimento que eles querem dar nos próximos tempos. E acredita que esta questão, ainda com algumas dúvidas sobre a Caixa de Depósitos, poderá influenciar também estes números e a posição de Bruxelas relativamente a Portugal? Pronto, como nós vimos recentemente, o que aconteceu com o BANIF, que também acabou por colocar o déficit no passado nos 4,4%, tendemos a recear que, em função da interpretação que o financiamento que a Caixa Geral de Depósitos está a necessitar, que os valores mais propriamente da dívida pública do que propriamente do déficit sofram um agravamento. E esse é um sinal de preocupação que os mercados também estão a emitir, na medida em que, quando nós olhamos, por exemplo, para o rendimento oferecido pelas obrigações de Tesouro a 10 anos, elas ontem fecharam nos 4,2% contra os 3,9% de há um mês. Espanha, por exemplo, tem estes valores em metade. Quando nós olhamos, por exemplo, para o rendimento oferecido pelas obrigações do Tesouro a 3 anos, nós verificamos que elas estão a 1,14%. E quando nós olhamos para várias maturidades, verificamos que Portugal só na maturidade mais
curtas é que consegue ter valores negativos. Quando, por exemplo, a generalidade de outros países, como por exemplo a Alemanha ou por exemplo a própria França, em vésperas de eleições, consegue ter os tais juros negativos com maturidades mais longas. E isto, portanto, mostra que os investidores internacionais ainda olham com alguma cautela para os sinais que acreditamos devem ser positivos e que devem ser continuados. Uma das críticas que é feita ao Governo é que este número que é apresentado, 2,1%, esta redução do déficit, é apenas um número para Bruxelas ver. Acredita que as medidas que foram implementadas são sustentáveis? Portanto, esta questão do investimento é importante. Este corte no investimento público pode continuar? Podemos atingir esse valor que já foi referido para 2017, o déficit de 1,7%? O corte no investimento, quer público, quer privado, é sim insustentável, porque quando nós tentamos desagregar o esforço que foi realizado e que acabou por resultar nestes 2,1%, nós verificamos que a principal contribuição vem do crescimento da economia real. E, portanto, é o crescimento do PIB que permitiu que, em cerca de 2/3, nós tivéssemos este valor que atualmente estamos a reportar. Cerca de 1/3 vem, sobretudo, na melhoria da eficiência da captação fiscal e, portanto, só valores residuais vêm do controle da despesa. Portanto, o que isto nos leva a reforçar a necessidade de, portanto, continuarmos com taxas de crescimento do PIB que sejam francamente positivas, que não fiquem só nos 1,2%, como por exemplo foi reportado para 2016, mas que sejam sustentadas sobretudo por investimento estruturante. Porque quando nós também tentamos desagregar, por exemplo, as próprias taxas de crescimento do PIB, nós verificamos que elas são sobretudo resultado de crescimento do consumo e o resultado do crescimento das exportações. O crescimento do consumo reflexo, em parte, de um desagravamento fiscal que os agentes económicos começaram a sentir, e o crescimento das exportações, resultado sobretudo por parte do crescimento que a economia global tem observado nos últimos períodos. Agora, falta de facto o outro motor indispensável, que é o motor do investimento, que obviamente é um motor muito mais tardio, mas que obviamente não pode ser propalado ad eterno sob o risco de, daqui a 2 ou 3 anos, este crescimento que agora temos, por exemplo, do PIB de 1,2%, ser muito mais diminuto. Paulo Reis Moura, muito obrigado por ter vindo à RTP3. Boa tarde. Obrigado.